Queridos irmãos, abram vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7. Nós hoje tentarei pregar a segunda parte dos falsos profetas e como identificá-los, mas hoje temos uma palavra na mesma vertente e, portanto, eu quero pregar sobre o anticristo. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7. Os que acharam, digam amém. Quero trazer uma palavra para a igreja sobre o espírito do anticristo nos corredores das igrejas. É possível identificarmos o anticristo atuando hoje? Vamos ver. Queridos irmãos, estamos em um momento complicado, delicado, onde estamos vivendo um período aqui no Brasil, um período que antecede as eleições, agora no final do mês, e eu tenho visto aí muita conversa, principalmente dos evangélicos, e a impressão que eu tenho é que parece que a maioria desse povo lê a Bíblia de cabeça para baixo. E a impressão que eu tenho é que Deus é este que estes cristãos estão servindo. Que Bíblia é esta que estes cristãos estão conduzindo? Que Senhor é esse? Qual é o Senhor que estes cristãos estão servindo? E qual é a Bíblia que eles estão conduzindo? Porque se eu abrir a boca e dizer que sou cristão, logo a minha vida deve ser pautada aqui na palavra. E não na cartilha do partido fulano de tal, A, B, C ou D. E eu fico impressionado porque que estes cristãos não conseguem sequer entender o que está escrito na palavra. Então hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja e a minha oração é que Deus venha abrir os olhos aqui do povo de Deus, aqui do SBNet. Estou certo que a maioria dos irmãos aqui amam a palavra, gostam de ouvir a palavra. E eu estou certo de que estou pregando para homens e mulheres sábios, que desejam conhecer mais Deus. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Vamos ler até o versículo 23, os mesmos textos que lemos na semana que passou. Jesus diz assim, a partir do versículo 15: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós, que entram nas igrejas, que passeiam nos corredores das igrejas, que vão até os púlpitos. Cuidado com os falsos profetas que vão até vós disfarçados de ovelha. Eu sou cristão, mas interiormente são lobo devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Diga, pelos frutos os conhecereis. Porventura se colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles, diga aqueles, que fazem a vontade de Deus. Quem quer morar no céu? Então faça a vontade de Deus. Quem quer morar no céu? Levanta a mão quem quer morar no céu. Então faça a vontade de Deus. E Jesus prossegue dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Eu não profetizei em teu nome? Em teu nome eu não expulsei demônio? Em teu nome fizemos muitos milagres? Então disse Jesus: lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, é possível, preste atenção no que eu vou falar, é possível sentir o efeito de uma tempestade à distância? É possível prever os efeitos de um tornado ou de um tsunami à distância? É possível prever e se precaver contra os efeitos de um maremoto? É possível o agricultor saber o tempo certo para plantar? É possível o pescador saber a maré boa para pescar? Por que as aves dos céus sabem o tempo certo para migrar? Porque o leão sabe a hora certa que vai morrer, por esta razão ele se isola. Porque a águia sabe o tempo certo que ela deve se isolar, para só então ela auto se reciclar. Por que o meteorologista sabe prever o clima do dia seguinte? Por que o boi conhece o caminho da sua manjedoura? Porém, entretanto, a maioria dos cristãos não conhecem e não conseguem perceber a ação e o espírito do anticristo nos corredores das igrejas. Você está conseguindo entender? É possível saber o efeito de uma tempestade à distância? Sim. É possível prever os efeitos de um tornado ou de um tsunami à distância? Sim. É possível prever e se precaver contra os efeitos de um maremoto? Sim. É possível o agricultor saber o tempo certo para se plantar? Sim. Pergunta a qualquer um que ele sabe. O pescador sabe a maré boa para pescar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Olha. Sou. Cadê os crentes? Sou. Som. É só comigo, irmão. Até para os irmãos perceber, né? É comigo. Irmão, canta, prega, pinota. É possível ou não é, igreja? Sim. E por que os crentes que têm uma Bíblia na mão não conseguem identificar o espírito do Satanás entrando dentro da igreja? Como é que o agricultor sabe o momento certo para plantar? Como é que o pescador sabe a maré boa, apropriada para se pescar? Como é que o meteorologista sabe precaver, antever o dia, se amanhã vai chover, se não vai? Como é que os crentes, que dizem que têm a mente de Cristo, que têm a Bíblia de Deus, que têm a palavra do Senhor, não conseguem identificar o espírito do anticristo entrando nos corredores das igrejas? Não consigo entender. Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. Por quais razões eles não conseguem prever o espírito de anticristo entrando nas igrejas? Eu vou lhe dar aqui 3 razões por que a maioria desses crentes não consegue diagnosticar um espírito do Satanás entrando nos corredores da igreja. Primeira razão. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto 4:4. Porque suas mentes foram cegadas pelo diabo. Por que um crente não consegue diagnosticar aqueles que vêm em nome de Jesus travestido de ovelha, quando na verdade interiormente são lobo, sobem nos púlpitos, dizem que dão uma de cristão? Tem gente aí, inclusive nessa era de política, gente se dizendo sendo cristão, entretanto ninguém nunca vê nas igrejas. Só é crente no dia da eleição, que é para enganar os crentes. E os crentes batem palma, como se aquilo fosse em pele de ovelha. Só que a Bíblia diz que parece como ovelha. Dizem que são cristãos, que são bonzinhos, mas interiormente são lobo devoradores. Como é que os crentes não conseguem diagnosticar isso? Primeiro, porque as suas mentes foram cegas pelo diabo. Segundo de Paulo aos Coríntios 4:4, os quais o Deus desse século cegou, não foi os olhos, foi o entendimento.
Você mostra a verdade, ele não acredita. Você apresenta a verdade, não acredita. Você mostra o vídeo, não acredita. Você mostra o áudio, não acredita. Você mostra o papel, não acredita. Você mostra o montante de dinheiro, não acredita. Você vai mostrando e não acredita porque o seu entendimento foi cegado pelo diabo. E o que eu fico mais sentido é que os cristãos que dizem servir ao Senhor não creem na palavra de Deus. Então eu vou trazer uma palavra de Deus aqui. Por qual razão estes crentes não conseguem diagnosticar o espírito do anticristo? Porque as suas mentes foram cegas. Segunda razão, e eu quero a ajuda dos irmãos aqui. Levanta a mão aí quem tem Bíblia. Levanta a mão quem trouxe Bíblia. Eu vou precisar de muito crente hoje para ler rapidinho aqui, irmão. Amém. A minha oração hoje aqui é que cada irmão aqui entenda, cada irmão consiga compreender o espírito do Satanás que tem entrado dentro das igrejas, no corredor de muitas igrejas. Principalmente você tomar cuidado nesse período de eleição. Então, tem Bíblia aí? Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá. Alguém abra para mim aqui na frente aqui. Vamos lá. Aqui. Tem Bíblia aí, André? Vai. Aí. Mateus 7,15. Calbino. João capítulo 8, versículos 37. Elisvaldo. João 8, 47. Vai lá. Quem mais? Quem mais? Vai lá. Levanta a mão aí que é para me falar aqui. Vai lá, o Vinícius. Tiago 3,6. Vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O pastor Clesiano, Tiago 4,4. O Fernando lá atrás, 1 Epístola de João 4,3. Vamos lá, quem mais? Vai, Mariana. Apocalipse capítulo 13, versículos 3. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Vamos lá, Juliana. Apocalipse 3, 13, 4. Natalice 13, 6. Gravaram? Amém? Amém? Primeira razão por que esses tipos de crente não conseguem diagnosticar, não conseguem entender, não conseguir compreender o espírito do diabo na vida destas pessoas que entram sorrateiramente dentro das igrejas. Primeiro, porque as suas mentes foram cegas. Não foi os olhos, foi a mente cauterizada. Segunda razão por que elas não conseguem diagnosticar, porque estão sob a influência do diabo. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia. Por que esses crentes apoiam quem a Bíblia manda não apoiar? Por quê? Vamos para a Bíblia. Mateus 7,15. Vai. Cuidado com os falsos. Cuidado com quem? Falsos profetas. Jesus disse o quê? Que se apresentam. Jesus disse o quê? Mandou fazer o quê? Mandou tomar o quê? Diga, cuidado. Por quê? Por que eu tenho que tomar cuidado com eles? Vai? Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Dizem que são crentes, dizem que são cristãos, só porque vão à igreja? Jesus deixou bem claro aqui, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Quem é que diz que é Senhor, Senhor? Os que vão à igreja, vestido de crente, parecendo com crente, querendo enganar o crente, e lamentavelmente Jesus falou sobre eles em Mateus capítulo 24, dizendo, até os escolhidos são enganados. Vai. Mas por dentro são lobos vorazes. São lobo o quê? Diga, parece ovelha, mas é lobo. Chega com boa intenção, mas a intenção do coração é destruir. Jesus falou sobre isso. São lobo. Vem com somebody love, dando uma de mansinho, vestido de crente, parecendo com crente, dá até a paz do Senhor do crente. Prezados irmãos, esta noite estou feliz de estar entre vocês, quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer que é um motivo de muita alegria, uma satisfação indescritível estar entre um povo que vai morar no céu, que parece com crente, fala como crente, dá até a paz do Senhor para o crente. E o que me mais choca, irmão, é que a maioria dos crentes vão engolindo isso goela abaixo e não percebe que é o lobo que está falando e não a ovelha.
aí, vai. Bora, João 8, 37. 37, hein? Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. João 8, para que você entenda o contexto, deixa eu explicar. Jesus estava em um embate com um bocado de religiosos da época, fariseu, escriba, saduceu e a cambada que seguia eles. Aí, em Jesus, uma conversa com eles em Jerusalém, falando, pregando para eles, ele diz assim: não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, então por que não querem me matar? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Se tu é crente, então faz o que os crentes fazem. Cumpre a palavra, obedece a palavra. A gente vai falar sobre isso aqui. É crente? Por que tu só é crente e só foi uma vez em 4 anos na igreja? Quer enganar quem? Porque tem política que só vai 4 anos na igreja, 4 em 4 anos. Para quê? Para enganar os crentes. Só vai 4 em 4. Uma vez eu disse para minha mãe, a minha mãe disse assim: meu filho, eu sou católica só. Mentira sua. Respeito muito a minha mãe. Respeito muito a minha mãe, mas falei na cara dela, só está mentindo. Ela olhou para mim e disse: por que eu estou mentindo? Porque se a senhora fosse católica, ia à igreja. Se a senhora diz que é filho de Deus, então obedeça a palavra, vá à igreja, obedeça, cultue a Deus, enalteça a Deus, enobreça a Deus, obedeça a sua palavra. Ah, eu sou cristão, por quê? Porque vai 4 em 4 anos na igreja? Quer enganar quem com isso? Quer comer o voto de quem? Bora. 47. Quem é de Deus, Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Balela, irmão, um grupo de fariseus dizendo que é de Deus aí. Se é de Deus, então obedece. Vamos lá, Tiago 3,6. Vai para quem eu falei, Tiago 3,6. Sejam rápidos, irmão, que o tempo aqui não espera. Vai. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. A língua é o quê? Chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe o corpo todo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Ou seja, é influenciada pelo inferno. A língua desse povo é influenciada pelo inferno. Por quê? Porque tem uma ação maligna por trás. Na frente é uma ovelha, mas interiormente é lobo, ou seja, as suas ações são malignas. Tiago 4,4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Se você quer ser amigo do mundo e desse tipo de gente, irmão, a Bíblia diz que tu é inimigo de Deus. Quer namorar com o mundo, pode namorar. Quer abraçar o partido, pode abraçar. Quer abraçar o mundo, pode abraçar. Quer abraçar quem tu quer, pode abraçar. Mas a Bíblia diz que tu és inimigo de Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Ou tu é amigo de Deus e obedece a sua palavra e faz o que a palavra... Irmão, a Epístola de João, capítulo 3, versículo 18, João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em atos e em verdade. Tu que é crente, então obedece em ato e em verdade, e não com blá blá blá. Glória a Deus. Esse é crente, é mesmo que é crente? Então obedece a palavra. Vai. João 14, a gente vai já ler sobre isso aqui. João 14, Jesus fala muito sobre isso. Quem é de Deus, obedece a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não obedece a palavra de Deus. Se é de Deus, então obedece. Se a Bíblia diz para não andar, não ande. Eu vou até abrir um parênteses logo aqui para explicar aqui, para depois a gente continuar. Alguém abra a sua Bíblia aí, bota aí no telão aqui, menino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Engraçado é que às vezes os cristãos dizem assim: eu sou de Deus. A Bíblia diz assim: não, e ele diz sim. A Bíblia diz sim e ele diz não. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz assim, não
Se a Bíblia manda tu ficar, então fica. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 14. Bota aí. Que hoje eu estou com vontade de pregar. Não, diga não. Não. A Bíblia diz não, ele está lá, teimando. É doideiro. Eu sou amigo do mundo, deles também. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade? Qual é a sociedade que tem Cristo com Belial? Qual é a sociedade que tem a justiça com a injustiça? Qual é a sociedade que tem a luz com as trevas? Qual é a sociedade? Que crente é você? Que crente sou eu? Se me associar às trevas, que harmonia tem entre Cristo e o Satanás? Ou tu é crente, irmão, ou tu é amigo do Satanás. Ou tu é amigo do Satanás, ou tu é amigo de Deus. De duas uma. Qual você escolhe? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você conhece gente que chega na igreja querendo fazer ecumenismo? Não, aqui a gente é servo de todos os deuses. Aqui não, irmão. Aqui o único Deus se chama Jesus Cristo e só Ele devemos curvar, só Ele devemos adorar. Se tem alguém por aí trajado de crente adorando outros deuses, servindo outros deuses, o cara é um Deus aqui, é um Deus aqui, um Deus ali, um Deus aqui. Irmão, é de noite na igreja recebendo a oração do pastor e mais tarde recebendo a oração de um bruxo. Que crente é esse? Que Espírito Santo é esse? A Bíblia diz não. Que ligação há entre Deus e os ídolos? Porque somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei nele e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão meu Deus. Aí o 17 vem para fechar, vai. Por isso, o que é que diz lá em cima? Qual é o que diz lá em cima? Como é que os crentes estão andando essa Bíblia de se retirar? Como é que esses crentes estão se associando quando a Bíblia diz para não se associar? Como é que esses crentes estão propalando, divulgando, se associando quando a Bíblia diz para não se associar? Retirai-vos de nós, do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, e não eu não consigo entender, irmãos. E tem crente que é tão tapado da cabeça, tão tapado da mente, que fica ei, agora eu vou falar sobre política. Presidente é genocida. Não estou defendendo o presidente aqui, não. Quero que você entenda o que eu vou falar aqui. O presidente é genocida. Para de ser tapado, irmão, que quem mata não é vírus, não. Quem pegou o vírus do Covid aqui, além de mim? Tu morreu por quê? Porque não é o vírus que mata, irmão. Quem mata o homem e a mulher é Deus. Quem mata o homem e a mulher é Deus. Quem tem o poder de tirar a vida e dar vida é Deus, não é o vírus. A pessoa pode pegar o vírus, mas quem dá o veredito, quem bate o martelo é Deus. Ele ainda tem o controle sobre a vida. Aí tem um grupo de crentes por aí acreditando em baboseira, em bobagem. Parece que lê a Bíblia de cabeça para baixo. Quem mata o homem e a mulher é Deus. Aleluia. Diz o Senhor em Deuteronômio 32: eu tenho o poder da vida e da morte. Eu dou a vida e ele vive. Eu tiro a vida e ele morre. 1 Samuel capítulo número 2, a palavra do Senhor diz que ele dá a vida e o homem passa a viver. Ele tira a vida e o homem morre. Em Salmo capítulo 114, a Bíblia diz que é na mão do Senhor que está a vida do homem. Se ele tira o sopro, o homem logo morre. Se ele dá a vida, o homem passa a viver. Se ele fecha as mãos, o homem fica pobre. Se ele abre as mãos, o homem fica rico. Quem tem controle da vida e ainda nesta terra é Deus. Eu vejo cada baboseira nessa internet. Às vezes, irmão, eu estou lutando para não me fechar. Outro dia eu disse para os
pastores que mandou uma mensagem para mim, irmãos, a impressão que eu tenho é que vocês estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Como é que vocês dizem que são cristãos e não abraçam o Evangelho? Preferem abraçar uma ideologia do que abraçar o Evangelho de Cristo? Preferem defender o homem do que até mesmo Cristo? Morre pelo homem, mas não é capaz de morrer por Cristo. Que cristianismo é esse? Bota 17 aí, que eu quero que fique 17. Vamos lá. Primeira Epístola de João 4,13. Para quem foi? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. É espírito de quem, irmão? De quem? Espírito de quem? Do anticristo. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E toda a terra, diga toda a terra. Toda a terra. Se maravilhou. Em outras versões dizem assim: e toda a terra ficaram em êxtase. O povo parece louco. O povo parece débil, o povo parece desajuizado, segue cegamente. A besta aí, irmão, é o anticristo. 4, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a besta? Quem poderá bater a vitória? Quem é o quê? Quem é semelhante a besta? Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome que nos deu tabernáculo e dos que habitam no mar. Por que o pescador é capaz de diagnosticar uma maré boa para pescar e o crente que está na igreja com a Bíblia na mão não consegue diagnosticar o espírito do anticristo andando nos seus corredores? Hein? Por quê? Primeiro, suas mentes foram cegas pelo diabo. Segundo, estão sob a influência do diabo. Tem gente, irmão, se associando ao diabo. 3. Por que esse tipo de gente não consegue diagnosticar? Porque desconhecem a palavra de Deus. Lamentavelmente tem crente assim, lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Irmão, porque a Bíblia diz aqui. Na verdade, eu não sei nem o que a Bíblia diz aqui. Oséias capítulo 4, versículo 6 e 14. O meu povo, diga o meu povo. Não é o povo lá fora, não. Eu não falo mal do povo lá fora, não, irmão. Eu não critico o povo lá fora, não, porque o povo lá fora não tem Deus. O povo lá fora faz o que faz, comete pecado e não está nem aí. Mas os crentes que estão na igreja, que são mais de 165 milhões aqui no Brasil, é sobre esses que eu quero falar. Não é crente? É crente? É crente que não consegue diagnosticar o espírito do Satanás andando nos corredores da igreja? Falta isso. Irmão, abra sua Bíblia, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Alguém lê para mim, por favor. 1 de Paulo aos Coríntios, 12, 10. Na verdade, bota aqui isso. Bota aqui no telão aqui. 1 Coríntios 12, 10. Vai para toda a igreja ali. Pronto. O contexto está falando de dons espirituais. Olha aqui. Há outra operação de milagre. Há outra profecia. Há outro discernimento de quê? Discernimento de quê? Sabe o que está faltando na cabeça dos crentes? Discernimento de espírito, para saber se o cabra vem de Deus ou se não. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1, diz o quê? Alguém lê? Primeira Epístola de João. 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que estão espíritos de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Põe o quê? A prova. Põe o quê? A prova. Ai, tu é crente? E por que eu não te vejo aqui na igreja?
Aí tu é crente, por que tu só vem de 4 em 4 anos? Aí tu é crente, qual é as tuas ideologias? Qual é a defesa? Qual é a tua base? Quais são as tuas causas? Quem tu anda defendendo? Deus ou o diabo? Você está defendendo quem? Deus ou o diabo? Eu vou já mostrar algumas coisas aqui que a gente vai ver se é Deus ou o diabo que está fazendo isso. Então, por que esse tipo de crente não consegue diagnosticar o espírito do Satanás entrando dentro das igrejas? Por quê? Primeiro, porque as suas mentes foram cegadas. Segundo, porque estão sendo influenciadas pelo diabo. E terceiro, porque desconhecem a palavra de Deus. Eu quero acreditar que a maioria desses crentes estão sendo enganados por desconhecer a palavra. Eu quero acreditar nisso. Eu não quero nem acreditar que eles estão sendo usados pelo Satanás. Porque o que nós vamos ver daqui para frente, irmão, você vai ficar impressionado. Vamos lá. Quem é o anticristo? O termo anticristo quer dizer alguém, diga alguém. Diga o anticristo. É alguém. Ou algo que é contra Cristo e a sua obra. Se você conhece alguém que é contra Cristo e a sua obra, é o anticristo. Vamos na Bíblia. Eu sou eu, vamos na Bíblia. Duas perguntas adicionais que eu quero fazer aqui. Primeiro, vamos lá. Achou por exemplo? Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos lá? Aqui. Aí, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. Calminho. Segunda de Paulo aos Coríntios 4, 4. Aqui. Primeira Epístola de João 5,19. Lá atrás. Quem mais está lá atrás? Vai, Natalice. João 15, 18 e 19. Juliana, João capítulo 17, do versículo 14 ao 16. Mais lá atrás, olha lá. Fernando. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Gravaram aí? Amém. Todo mundo gravou? Vamos lá. Duas perguntas eu quero fazer. Primeira pergunta: quem é Senhor deste mundo aqui? Quem é Senhor deste mundo? Quem é Senhor deste mundo? Vamos para a Bíblia. Aqui não tem negócio de balela, não. Vamos para a palavra. Vai Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito... Quem levou? Diabo. O diabo levou quem? Jesus. Vai. A um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos... Diga, o diabo mostrou todos os reinos da terra. Aí ele tem uma proposta para Jesus. Vai. Todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar. Te darei tudo isso. O Evangelho segundo escreveu Lucas vai dizer assim, que o diabo, o mesmo texto vai dizer assim, que o diabo diz assim, porque estes reinos foram entregues a mim. Bora. Efésios 2. Nos quais vocês andaram muito tempo. Isso Paulo está falando para a igreja. Vocês da igreja, um dia vocês na igreja, um dia vocês andaram. Digo um dia, eu fui assim. Assim como o Paulo vai falar aí, vai. Segundo o curso deste mundo. Andava no segundo Satanás. Segundo o príncipe da potestade. Segundo o príncipe deste mundo, Satanás. Do espírito que até agora atua nos filhos da desobediência. Diga o espírito do Satanás que opera na vida de quem? Diga desobediente. Que está na igreja, mas não obedece. Que diz que tem Jesus, mas não está nem aí para a palavra. Que diz que tem o Espírito Santo, mas não obedece o Deus da palavra. Que diz que tem Deus, mas não está nem aí para a palavra de Deus. Para onde esse tipo de gente vai? Tem aquele ditado popular que diz assim, aonde a vaca vai e o boi vai atrás?
vai atrás. Vamos lá. Segunda de Paulo aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste mundo... Troca a palavra, Deus, desse século aí por Satanás. Nos quais Satanás, Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Isso. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A pessoa fala o Evangelho, mostra a Bíblia, mostra a verdade, mas não. 1 Cristão de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder de Satanás. Diga o mundo inteiro. Está debaixo do poder de Satanás. Pergunto: Satanás te governa? Se já Satanás manda fazer uma coisa, tu faz? Tu obedece a Bíblia ou tu obedece o Satanás? De quem tu é guiado? Quem está guiando a tua vida, irmão? Quem está guiando a tua mente? Quem está guiando os teus pensamentos? Quem está guiando as ações? Quem é? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Vou dar um exemplo. Digamos que você está passando e você vê alguém querendo tirar a vida de alguém com uma faca. Uma faca. Você vai passando e vê alguém querendo tirar uma vida de uma pessoa com uma faca. Aí essa pessoa chega para mim e diz assim: vem cá, por favor, me ajuda aqui a matar. Aí te entrega a faca. Na verdade, ele já até deu umas facadas nele, te entregou a faca. Só pelo fato de tu segurar a faca, de acordo com o Código Penal, tu é conivente com o crime. Você sabia disso? Você é tão criminoso quanto a pessoa. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que alguém matou alguém, chegou com a pistola e entregou para tu guardar. Você não matou, mas guardou a pistola. No Código Penal isso se chama associação ao crime. Você é tão criminoso quanto a pessoa que matou. Agora preste atenção. Como é que a pessoa é capaz de ser apenado criminalmente só porque segurou a faca ou só porque guardou a arma, mas a pessoa bate palma, aplaude e até aprova quem quer tirar o feto do ventre de uma mulher? Como é que a pessoa que crê na palavra de Deus pode, irmão, divulgar, propalar, incentivar, ajudar quem quer tirar a vida de um inocente do ventre de uma mulher? Que hipocrisia do Satanás é essa que as pessoas defendem capim? Estão defendendo o mato, capim. Defendendo o capim, mas não é capaz de defender a vida. Você, como crente, seria capaz de dar 10 contos para o cara comprar maconha para ele se drogar? Você sabia que a pessoa quer comprar maconha para se drogar? Tu que é crente, que tem princípios bíblicos, que crê na palavra, que obedece a palavra, você seria capaz de meter a mão no bolso e dizer assim: está aqui, irmão, 10 contos para tu comprar um baseado para tu se drogar? Você seria? E como é que eu propago, irmão, a defesa das drogas? Qual é a diferença? Qual a diferença de eu meter a mão no bolso, dar 10 contos para o cara comprar como é o nome agora? Um malotinho de droga. Meter a mão daqui, vai lá. Eu sou crente, hein? Filho de Deus, hein? Aqui, ó. Sou filho de Deus. Vou te dar 30 contos para tu comprar injeção e injetar na veia. Vai, eu sou crente. Irmão, eu não quero esse cristianismo para mim, não. Eu não quero esse Espírito Santo que essas pessoas dizem que tem na minha vida, não. Sabe por quê? Porque eu defendo a bandeira do Evangelho, não a bandeira do homem. Você sabia que já chegaram pessoas aqui pedindo para eu casar homossexual?
Você sabia? Já chegaram pessoas aqui pedindo para casar homossexual. Pastor, você casa? Caso não. Mas a lei está dizendo, fulano e Beltrano tem falado, irmão, fulano e Beltrano tem falado, mas a Bíblia diz não, a Bíblia é contra, a Bíblia proíbe, a Bíblia diz não. Se a Bíblia diz não, quem sou eu para dizer sim? Quer me prender? Pode me prender. Vou com muito custo. Se for para defender, igual os apóstolos, igual os homens de Deus, as mulheres de Deus que foram presos por pregar a verdade, eu vou com muito orgulho. Eu vou. Mas eu não apoio e nem aprovo, porque eu sou crente. Agora não, se eu não fosse crente, que se dane, irmão. Estou na merda mesmo, então pronto, que se dane. Mas eu, como filho de Deus, como servo de Deus, conhecedor da palavra, com o Espírito Santo na minha vida, aí não dá nada. Aí não dá para negociar não. Princípios não. Pastor, o que é que você acha da homossexualidade? Irmão, a pessoa quer viver a vida dele, viva. Quer ser feliz com o estilo de vida dele? Pode ser feliz com o seu estilo de vida. Ninguém está aqui delimitando a sua ação agora. Chegar aqui para dizer que quer o meu apoio? Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que só nessa eleição agora já chegou 3 pessoas aqui querendo trazer dinheiro para terminar a igreja? Você sabia que chegou 3 políticos aqui? Quanto é que você quer, pastor, para terminar a igreja? Eu poderia aceitar o dinheiro do político aqui. Por que eu não aceitei? Por quê? Primeiro, a Constituição diz que é errada. Se é crime, a Constituição diz que é crime, e eu aceitar, eu estou sendo conivente com o crime. Você aceita suborno? Eu dirigi uma igreja em um outro local, e um dia chegou um irmão para mim dizendo assim: pastor, aqui o meu dízimo para o senhor, não bote no caixa da igreja não, aqui o meu dízimo. Irmão, eu estava precisando. Eu disse: irmão, vá lá na tesouraria e deixa o seu dízimo na tesouraria. Aí disse: não, pastor, eu quero dar o meu dízimo para o senhor, a igreja já é rica, eu quero dar o meu dízimo para o senhor. Eu digo: não, irmão, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do Senhor, não é o bolso do pastor. Se você quer ser abençoado, obedeça o que está na palavra. Agora, mudar o caminho para dar uma de santinho, aí não, meu filho. Irmão, eu sou pobre, todos vocês me conhecem a minha família e conhecem a minha índole. Você sabia que eu já recebi proposta de estar dirigindo outra igreja para os meus filhos estudarem em escola particular e ganhar um salário acima de R$6.000 e eu escolhi estar aqui? Não negocie, irmão, o seu caráter. Não negocie os seus princípios. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não negocie. Se Deus te chamou para ser filho de Deus, mulher de Deus, se mantenha no lugar que Deus te chamou. Quem é o Senhor deste mundo? Os textos que vocês leram aí. Diga: Satanás. Porque o mundo odeia Cristo e a igreja. Se Satanás é Deus do mundo, então preste atenção. Vamos lá, João 15, 18. Jesus disse o quê? Fala bem alto. Jesus está dizendo para os crentes: se o mundo odeia vocês, fala mal de vocês, xinga vocês, chama vocês de retrógrado, de perturbado, até de Satanás, se o mundo odeia vocês, por que ele odeia? É porque vocês fazem parte de mim. Vai. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. E o que era teu, mas porque não foste do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por isso é que o mundo vos odeia. Quem é senhor do mundo? Diabo. E o diabo usa quem? Diga: o diabo, que é senhor do mundo,
Usa quem? Jumento. Quem está te perseguindo? A galinha lá em casa, pastor. A galinha. O gato preto, pastor, está me perseguindo. Não, irmão, quem está te perseguindo são pessoas. Quem persegue a igreja de Cristo aqui na terra são aqueles que são influenciados pelo diabo para perseguir. Você sabia que a igreja do Brasil está sendo perseguida? Você sabia que não se pode pregar o evangelho? Você sabia que tem alguns vídeos meus que até no Face foi censurado, foi tirado? Porque não se pode mais pregar a verdade contra os sambalate que estão lá no poder? E que muitos defendem. Você quer andar mais quem, irmão? Quem defende a maconha ou quem defende Cristo? Quem defende a família ou quem defende as patifarias que está aí? Quem defende a igreja de Cristo ou quem defende o macumbeiro? Quem que quer defender? Tu sabe o que é macumba, irmão? Tu sabe o que é bruxaria? Tu não tem ideia, irmão, de como tu está se metendo. Tu não sabe nem onde tu está se metendo. Eu estou lendo uns livros de bruxaria e quanto mais eu leio, eu fico espantado. Você não tem ideia, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo é tão articulado, que ele é capaz de se apresentar para você e você não perceber que é ele. Você sabia disso? Não se engane, irmão. Não se engane. Quem é o Senhor deste mundo? Quem é o Senhor deste mundo? Diga de mundo, diabo. Porque o mundo odeia Cristo e a sua igreja. Por que o mundo odeia Cristo e a igreja? Porque o mundo pertence ao diabo. Quem é Senhor do mundo? Diabo. Quem o diabo usa? Pessoas. Se tem pessoas que estão indo de encontro à igreja, que estão indo de encontro aos princípios da igreja, que estão indo de encontro à palavra, que está batendo de frente com a palavra, é de influência do diabo. E não sou eu que está falando, é a Bíblia que está dizendo. Quem é o anticristo, pastor? O anticristo é a personificação do mal. Tem muitos textos aqui, mas o tempo não dá, eu vou tentar passar por cima aqui, vai lá. Escute bem no que eu vou falar. Daniel capítulo 7, do versículo 1 ao 28, Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, Daniel capítulo 11, do versículos 36 a 39, Mateus capítulo 24, versículo 15, segundo de Paulo, a igreja de Tessalônica 2, capítulo 2, versículos 3 e 8, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, versículo 5, versículo 6, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz que o anticristo é a besta, e a besta recebe poder do Satanás. O anticristo é a personificação do mal, é um servo do capeta, é um político em forma de besta, que por fora parece ovelha, anda como ovelha, vai nos templos de crente, dá uma de crente, fala como crente, tem uma boa oratória, vai até com a Bíblia em 4 anos, chega na porta da paz do Senhor e dizendo que vai melhorar a vida dos cristãos da igreja, quando na verdade interiormente ele é lobo e a sua intenção, uma vez no poder, é destruir os princípios e os pilares do cristianismo. Cuidado com o anticristo. Quem é o anticristo, pastor? Daniel 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, versículo 20, Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipse capítulo número 13, do versículo 1 ao 8, ele sairá de 10 reis. Olha para cá. Tu vai se espantar com o que eu vou dizer aqui. Escute o que eu vou dizer, que eu trouxe até aqui a pesquisa. Vamos lá. Abra aí a Bíblia aí, Daniel, aí, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Quem achou para ler? Vamos lá, não, o pastor vai dizer, no Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. Olha lá, outra pessoa aqui, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8.
Tem gente que pensa que Jesus está demorando a voltar. Deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui para tu entender. Só para tu entender o que está acontecendo. Tem gente, irmão, que está agarrado com o anticristo e nem sabe o que é o anticristo. Escuta. Vamos lá? Achou Daniel 7? Pode ler? Pode. 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões. Isso Daniel teve uma visão de noite, vai. E apareceu o quarto animal. Quarto animal. Terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que soprava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Tinha quantos? 10 chifres. Vai. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre. Subiu outro chifre dentro de 10 chifres. Vai. Pequeno, diante do qual os 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ok. Vai. Apocalipse. Então vi sair do mar uma besta. Diga então. Vi sair do mar. Mar aqui é multidões. Vai. Então vi sair das multidões. Uma besta. Tinha 10 chifres. Tinha 10 chifres. E 7 cabeças. E uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmia. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso. Diga leopardo. Leopardo. Pé de urso. Pé de urso. E boca como de leão. Diga leopardo. Pé de urso e boca de leão. Olha para cá. De onde o anticristo sairá? De 10 nações, 10 reinos, 10 estados, 10 nações vão se juntar, e dentre essas 10 nações vai se levantar um político, e esse político terá domínio sobre eles e sobre toda a terra, e o diabo vai dar poder a esse político. Agora olha para cá que eu vou trazer aqui, reportagem aqui, ó, pesquisa. A Wilson News e World Report lançaram um estudo recente depois de analisarem 81 países no mundo e chegaram à conclusão falando sobre os 10 países mais poderosos do mundo. Preste atenção. Quais são os 10 países mais poderosos do mundo? Alguém já ouviu falar do G10, do G7 e G8? Isso tem a marca de celular não, viu? G10, G, a palavra G é grupo dos 10, grupo dos 10 mais poderosos do planeta. G7, grupo dos 7 mais poderosos do planeta. G8, grupo dos mais poderosos do planeta. Diga G8, diga grupo dos mais poderosos do planeta. A Bíblia diz que desses 10 reinos vai se levantar um, Daniel vai se levantar um, vai sair desses 10 reinos. E esse que vai se levantar vai matar 3 desses reinos. 7 com 1 dá 8. Diga 8. Desses 10 reinos poderosos que eu vou citar aqui, 8 deles dominam o planeta, inclusive a ONU. Sabe qual foi a imagem que foi plantada agora recentemente lá na ONU? Sabe qual foi a imagem que foi colocada na porta da ONU? Um animal com pele de leopardo, pés de urso e boca de leão. Está lá. É só acessar a internet. Agora olha para cá. Quais são os 10 países mais poderosos do mundo? Estados Unidos 1, Rússia 2, China 3, Reino Unido 4, Alemanha 5, França 6, Japão 7, Israel 8, Arábia Saudita 9 e Emirados Árabes Unidos 10. Acredita-se que o anticristo, o seu espírito, a gente vai ver aqui, o seu espírito já está reinando há muito tempo atrás. E a qualquer momento ele vai se manifestar e vai assumir o poder. Alguns estudiosos e teólogos dizem que ele já está preparado, pronto para agir a qualquer momento. Tem muito crente que está dormindo dentro da igreja, o diabo entrando na igreja e ele nem percebe a ação do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, diga o anticristo. Diga o anticristo. É a personificação do mal. Diga.
O anticristo é a personificação do mal. 2, sairá de 10 nações. Diga, sairá de 10 nações. 3, ele irá declarar guerra contra os santos de Deus aqui na terra. Tudo que se chama Deus, tudo que se chama Jesus e todos os pilares da igreja e do cristianismo, ele vai bater de frente. Irmão, a coisa está tão séria, que estão fechando a igreja aqui agora, no Brasil. Igrejas estão sendo impedidas de pregar a palavra, até o símbolo nacional da nação, a bandeira nacional da nação, estão sendo tirada de dentro das igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, por favor, seja inteligente. A bandeira do Brasil não é símbolo de partido, nem bandeira de partido nenhum. A bandeira do Brasil é o símbolo maior da nação brasileira. Nós precisamos acordar. Eu não estou falando aqui que você deva votar em A ou B. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus, o que é pecado e o que não é pecado, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Você e eu não podemos nos associar àqueles que ficam e que propagam e que são de contra a palavra de Deus. Nossa bandeira é o Evangelho. O nosso Deus é Cristo e o nosso Senhor está no céu. E a qualquer momento ele voltará. A igreja de pé. Eu ainda estou só na introdução, ó. Sábado que vem vai ter um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais cavando eu estou aqui, mais podre eu estou vendo. Eu espero que eu esteja pregando para crentes inteligentes aqui. Quero terminar esta palavra citando aqui a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Olha para cá. Cadê o menino do teclado do negociado? Alguém já guardou, meu. Gálatas capítulo 4, versículo 16 diz assim: porventura me fiz inimigo de vocês por pregar a verdade. Sabe o que é que está acontecendo no seio das igrejas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu não quero que nenhum de vocês aqui vá para o inferno. Quem quer para o inferno? Levanta a mão aí. Eu não quero que nenhum de vocês vá para o inferno. Eu não quero que nenhum de vocês o diabo venha enganar. A minha oração é que vocês não se associem às trevas, que você cumpra e obedeça o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Sai do meio deles, apartai-vos deles, sai do meio deles, obedeça a palavra do Senhor. Jesus diz em João capítulo 14, versículos 22, 23: quem é de Deus, obedece a palavra de Deus. E eu quero acreditar que eu esteja pregando para crentes inteligentes, crentes sábios aqui hoje. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua